Seja bem-vindo. Me permita me apresentar. Meu nome é Gabriel, tenho 16 anos e aqui estou dando aulas na OKMath. Enfim, o que é o OKMath? O OKMath é um projeto com uns fins educacionais na parte da matemática, criado por mim mesmo e apresentado também. Então, o que eu vou fazer, o que você vai ver neste canal aqui? Aqui no YouTube você vai achar aulas de diversos assuntos dentro de todas as dificuldades matemáticas, desde os assuntos mais básicos até os mais elaborados, resolução de exercícios e tudo que você vai precisar. Também estamos com conteúdos no TikTok e no Instagram. Então dá uma checada aqui na descrição. Aproveita e segue nós nessas duas redes sociais que ajuda muito. Sempre tem conteúdo lá, desafios, pegadinhas, curiosidades e também resolução de exercícios. Agora sim, já estamos nos apresentados. Bem-vindo à nossa primeira aula, que é sobre frações. Pois é, a primeira coisa que eu preciso falar sobre frações é te apresentar uma e nomear alguns dados dentro dela. Então aqui eu coloquei um meio. Uma das mais famosas frações que representa metade, 0,5 e outros diversos nomes. Então vamos começar a dar nome aos bois. E eu vou começar te dando algo para chamar o número que está em cima do traço e o número que está embaixo do traço. Então, primeiramente, em cima do traço, a gente vai ter algo chamado numerador. Pois é. Então, todo número que tiver em cima, não importa se ele é 1, se é 2, se é 1000, 150, não importa. Ele está acima do traço, o nome dele vai ser numerador. É óbvio que, como a gente tem um número para o de cima, a gente também vai ter um número para o de baixo. E esse aqui é muito parecido, por isso que confunde muito na hora dos alunos nomear. Mas o nome do de baixo é denominador. Aí está, em cima numerador, embaixo denominador. Não pode esquecer e não pode confundir. Mesmo eles terminando do mesmo jeito, lembra que em cima sempre vai numerar a fração. Então você sempre vai começar lendo o número de cima. 1/2. O único número que você leu foi o 1. Então, numerador. Beleza? Espero que essa dica te ajude aí para a gente passar para a próxima parte. Então não vai se esquecer, numerador e denominador. A gente vai usar muito essas nomenclaturas daqui para frente para diferenciar as frações em tais famílias, grupos ou áreas. Mas primeiro, falta um elemento aqui na fração que eu não te apresentei, que é esse traço do meio. Eu chamei ele de traço, risco, reta, mas vamos explicar e constar o que ele está fazendo ali. Esse traço aqui nada mais é do que uma operação de divisão. Então, o que a gente tem aqui é 1 dividido por 2. Que você pode pensar no método financeiro, se você tem R$1 e divide para 2 pessoas, cada uma vai ficar com R$0,5, ou melhor, 50 centavos. Então, o uso de frações no estudo financeiro é muito utilizado e às vezes ajuda você a entender um pouco melhor as frações básicas. Agora a gente já tem tudo conhecido. Você me conhece, eu te conheço e você já conhece a fração toda, tendo o numerador em cima, o denominador embaixo e essa reta aqui no meio, falando a divisão. Isso aqui vai ser muito importante, eu repito, você lembrar para as próximas etapas que a gente vai estudar. Então, eu vou dar um espaço para vocês aí, para esse quadro, se você quiser anotar, fazer alguma anotação aí, com os nomes, e a gente já própria quando o número de cima for menor que o número de baixo. Simples assim. Não tem fofoca, não tem segredo, e se tiver eu te conto. Porque se o número de cima é menor que o número de baixo, a fração é própria. Então, para a gente representar isso matematicamente, eu vou deixar aqui para você
essa relação aqui. N vai se referir na nossa aula para numerador e D para denominador. Só para a gente não ficar precisando escrever aquele nome gigantesco toda vez que eu precisar falar sobre numerador e denominador. Então, esse símbolo aqui, se você ainda não conhece, vamos fazer uma rápida apresentação dele. Esse símbolo aqui ele representa maior que ou menor que. Para quem a boca dele está virada, é o nosso elemento maior. Isso é muito bem representado aqui. A boca está aberta para o D. Então, o denominador é maior que o numerador. A boca está fechada com o N. Então, o numerador é menor que o denominador. Simples assim. O número de cima menor que o número de baixo. Aí, você já tem o primeiro conceito na mente. As frações próprias. Vamos relembrar de novo? Numerador menor que denominador. Número de cima menor que número de baixo, a fração é própria. Mas olha a preguiça do homem. Matemático é tudo preguiçoso. Isso eu te prometo. Porque a preguiça sempre vai buscar o método mais fácil e rápido para fazer as coisas. E como eu acabei de dizer, o matemático vai buscar isso em todas as vezes. E tá aqui a próxima classe, as frações impróprias. Eu realmente só coloquei um IM aqui e mudei nessa fração. Mas vamos lá. Uma fração imprópria, ela obviamente vai ser diferente da própria. E como a partícula m já nos indica, dá para relacionar que ela é o inverso da outra. Se antes o número de cima era menor que o número de baixo, agora o número de baixo vai ser menor que o número de cima. Então, vamos colocar a relação que a gente também colocou na próxima vez, na anterior. Perceba só, agora a boquinha está aberta para o N. O que isso representa? Que o nosso numerador é maior que o denominador. Aqui fica muito fácil de enxergar isso, porque 7, obviamente, é maior que 4. Numerador maior que denominador. Número de cima maior que número de baixo. E o denominador, obviamente, vai ser menor que o numerador. Número de baixo menor que o número de cima. Então, aqui você já bateu o primeiro casalzinho da matemática, os dois conceitos muito fáceis. As frações próprias e as frações impróprias. As próprias serão quando o número maior da fração estiver embaixo. E as impróprias vai ser quando o número maior da nossa divisão, ou melhor dizendo, da nossa fração, estiver em cima. Coloca essa colinha na sua cabeça que você nunca mais erra uma questão teórica de frações. Próprias, o maior embaixo, impróprias, o maior em cima. Fechou? Então agora vamos para as próximas, saindo desse nome aqui. Estamos de novo, agora com uma nova classe de frações. As frações aparentes. Eu sei que a caligrafia não é das minhas maiores habilidades, mas vamos focar na matemática que nós desenrola um pouco. Vamos lá. A definição de uma fração aparente é a seguinte. Quando o resultado da divisão apresentada por uma fração resulta num número inteiro. Ou seja, vamos resolver isso aqui na forma que eu te expliquei usando a barra como divisão. 9 dividido por 3. Você vai ter que concordar comigo que isso aqui vai gerar um número inteiro. Sem vírgula, sem firula, sem nada. 3 e ponto. Então, se uma fração gera um número inteiro, ou seja, ela pode ser escrita fora de uma fração, somente com um número apresentado, sem traço, sem numerador, sem denominador, ela é uma fração aparente. Vamos revisar de novo? Vamos lá. Quando a divisão representada pela sua fração resulta em um número inteiro, a sua fração é aparente. 9 dividido por 3, 3. A gente poderia ter outros exemplos aqui, como 25 quintos, o 25 em cima, o 5 embaixo, teria 25 dividido por 5 igual a 5. Então,
O 25 quintos também é uma fração aparente, porque o resultado dessa divisão aqui dá 5, que é um número inteiro. Fechou? As frações aparentes não têm muita estrutura e muita complicação, mas elas pegam muito porque elas são desmenosprezadas, esquecidas dentro das outras nomenclaturas, e quando vê, eles estão te pedindo o que é uma fração aparente, e você tem que lembrar que é quando uma fração efetuada a sua divisão gera um número inteiro. Beleza com as frações aparentes? Tudo sossegado com elas? Sem estresse? Vamos para a próxima e bem divertida. Pois é, aqui vamos nós de novo. A próxima divisão é as frações mistas. É essa feiura aqui. Eu me identifico muito porque isso aqui não é nada bonito e eu também não. Mas como essa aula está sendo muito simples, isso aqui também vai ser muito simples. Não tem complicação comigo te explicando. Vamos lá. Pode ser um pouco estranho ver isso aqui com 2 na frente e 5 sétimos. Mas primeiro eu vou te explicar teoricamente o que representa essa fração. Essa fração representa que eu tenho 7 sétimos mais 7 sétimos mais 5 sétimos. Isso aqui é isso aqui. Trocamos 6 por meia dúzia. Continua complicado pra caramba. Então, vamos te ensinar um macetinho, um truque para você transformar isso aqui numa fração mais bonitinha. Vamos lá. Eu vou te contar que não é maquiagem, é apenas matemática. Vamos lá. 2 flechas vão resolver o seu problema e eu vou te mostrar como. A primeira é essa. A flecha da multiplicação. Você vai pegar o número grandão que está aqui na frente e vai multiplicar pelo de baixo. 2 vezes 7 é 14. Vamos anotar o 14 ali para não se perder. Beleza. Agora, a próxima flecha é a da soma. Depois de multiplicar o 2 pelo 7, você vai somar o produto, ou seja, o resultado dessa multiplicação, com o número de cima. Vamos fazer isso lá. Pois é, agora a gente tem um numerador, falta o denominador. Aqui basta repetir o mesmo, ele vai continuar sendo em base 7. Então, vamos revisar e retomar o que a gente acabou de fazer. A regra das 2 flechas. A primeira flecha é a multiplicação. Pega o número grandão de cima, multiplica pelo de baixo. A segunda flecha é a da soma. O resultado que saiu dessa multiplicação, a gente vai somar com o número que está em cima. 14 mais 5. Essa fração aqui vai resultar para a gente um resultado de 19 sétimos. Então, 2 inteiros, 5 sétimos, é a mesma coisa que 19 sétimos. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta para ver se você está atento na nossa aula. A gente transformou uma fração mista em uma fração, se você disse imprópria, você está corretamente certo. Ficou estranho, mas você tá certo, amigão. Sim, a gente transformou uma fração mista em uma fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador. Então, quando você for decompor uma fração mista, ela sempre vai ser transformada em uma fração imprópria. E não te deixa amedrontar quando você vê isso aqui numa prova, porque é muito simples de transformar isso em algo que te deixa mais calmo. Uma fração com um número em cima e um número embaixo e nenhum intruso aqui do lado. Entendeu? São as frações mistas. Agora, você já tem tudo o que precisa para a gente pular no mar de alegria que são as operações de frações. Porque não vamos deixar de fazer conta, mais, menos, divisão, só porque a gente tem uma fração no meio, né?
Então, fica aí um pouco, pega uma água, que agora a gente vai para as operações fracionárias. Pois é, eu falei que a gente ia entrar no mar e eu sinto lhe dizer que no início esse mar vai ser bem conturbado, cheio de ondas e coisas para te atrapalhar. Mas se eu te ofereço uma prancha e vem aprender a surfar comigo. A primeira aqui nessa cruz hospitalar, representando o nosso queridíssimo símbolo de mais, ou dizendo mais bonito, o que a gente deixou claro que não é aqui, as adições. Então, o primeiro assunto é adição de fração. Vamos lá! Para começar, eu vou lhe apresentar um novo garoto que vai fazer parte da nossa família, o mínimo múltiplo comum, ou melhor, MMC. Vou colocar uma adição de fração aqui no quadro e vou te explicar isso bem direitinho. Pois é, aqui já se colocado uma adição no quadro, eu prometi para você que eu ia te explicar o que é o monstro do MMC. Ele não é tão ruim assim, mas não vou tirar a carga das suas costas e dizer que ele é simples. Ele é até bem complicado. Mas acompanha comigo que não vai ter erro. Vamos lá. Eu vou te falar que a primeira coisa que a gente vai fazer para somar uma fração é igualar o denominador. Ou seja, deixar esse 24 e esse 14 igual em um mesmo número. E como a gente faz isso? É isso mesmo que você está pensando. O MMC, parceiro. O MMC é agora que a gente vai usar isso aí. É agora. Vamos lá. A gente sempre vai querer descobrir o MMC de um conjunto de 2, 3, 5, 9 números, que seja. Aqui a gente tem 2, o 24 e o 14. Vamos escrever eles aqui. Agora, a gente vai decompor ele em fatores primos. Mas, por que parada feia de falar. Eu sei que se você está aprendendo frações, você ainda não viu números primos. Mas deixa eu te dar uma rápida apresentada aos nossos parentes familiares. Números primos nada mais é do que um número que só pode ser dividido por ele e por um. Um exemplo, o 17. Eu não consigo dividir 17 por 3 e chegar em um número inteiro. 17 por 5 também não dá, 17 por 9 também não dá, mas eu posso dividir 17 por 1 igual a 17. 17 dividido por 17 dá 1. Então ele só tem duas possibilidades, ou ele é dividido por 1 ou por ele mesmo. Isso é um número primo. Vai uma dica aí que muita gente confunde quando eu te falo, não existe número primo par, porque todo número primo par pode ser dividido por 2. Te peguei, isso mesmo, mas e o 2? O 2 ele pode ser dividido por 1 e por 2, mas 2 é ele mesmo. Então ele é primo, porque 1 e ele mesmo. Positivo, a gente pode usar o 2 para decompor fatores primos, porque ele é um número primo. Então vamos lá, aqui de cara, você já sabe que a gente vai usar o 2. Pois é. Agora, você colocou esse 2 aqui, o que faz? Divide esse número por 2 e divide esse número por 2. 24 dividido por 2, 12. 14 dividido por 2, 7. E aqui vai uma dica e sugestão, regra super importante para você. Você sempre vai dividir pelo menor número primo. O 7 é primo. Então eu poderia tacar um 7 aqui e dividir o 7, mas não. A gente sempre vai pelo menor. E o menor número primo é o 2. Então a gente vai dividir isso aqui por 2 de novo. Mas, Gabriel, pera, antes de você continuar, 7 dividido por 2 dá 3,5. Por que a gente vai trabalhar com 3,5? A gente simplesmente não vai trabalhar. Se o número não for divisor do que você colocou aqui do lado, você só vai repetir ele na linha de baixo. Então aqui a gente vai dividir o 12 por 2, que vai dar 6.
E o 7, a gente vai deixar ele quietinho aqui. Agora, novamente, a gente vai dividir por outro número primo. O menor possível, que de novo é o 2. 6 dividido por 2, 3. Mas o 7 repete, cara. O 7 não tá gostando do 2. Eles não se encaixam, os malucos não se dão bem. Então vamos repetir o 7 para baixo de novo e o papo que se encerra. Tá, agora não dá mais para dividir por 2. O que a gente vai fazer? Dividir pelo menor primo, que dá. 3 é dividido por 3. E 3 é primo, porque aquela lá, ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então vamos dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E o 7? Pô, o 7 também não gosta do 3. Ele não quer saber de outro número a não ser o 7. Então, vamos dar esse 7 logo. A gente coloca o 7 aqui e finalmente divide o 7. 7 dividido por 7 dá 1. Então, tá aí. A gente acabou de decompor o 24 e o 14 em números primos. Mas beleza, decompomos. Vamos colocar ele numa sopa e comer esses números? Não. Óbvio que não. Vamos passar multiplicando. Multiplica 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. 24 por 7. Não faz isso. Não se arrisca a fazer uma conta desse tamanho de cabeça. Arma ela num cantinho. Vamos aqui em cima, lá longe do céu. 24 vezes 7. 7 vezes 4, 28. Vai. 8 sobe 2. 7 vezes 2, 14. 14 mais 2 dá 16. 168. Então, o mínimo múltiplo comum de 24 e 14 é 168. Da onde saiu esse 68? Da multiplicação dos fatores primos que decomporam o 24 e o 14. Beleza? Logo mais vai ter uma aula separadinha só para os nossos parentes próximos, os fatores primos, mínimo múltiplo comum e maior divisor comum. Então não se assuste se você não pegou isso aqui de primeira. Vamos reforçar de novo e quando eu tiver o conteúdo separado, você vem aqui e bate na mesma tecla para você nunca mais esquecer. Então vamos lá. 24 e 14. O que a gente vai fazer primeiro? Dividir pelo menor divisor primo que a gente pode. Então os dois números são pares, eu vou dividir eles por 2. 24 dividido por 2, 12. 14 dividido por 2, 17. Agora a gente vai dividir pelo menor de novo. 12 dividido por 2, 6. E o 7 não divide por 2, eles não se gostam. Então, repete o 7. Agora a gente pode dividir por 2 de novo. 6 dividido por 2, 3. O 7 não bate com 2. Repete ele de novo. Agora, não vai errar e colocar 7 aqui. Tá que nessa conta não ia mudar o nosso resultado. Mas eu te garanto que em alguma coisa maior, com mais membros, vai te cagar todo e vai te fazer errar uma bolada. Então, sempre o menor. 3 dividido por 3, 1. O 7 não bateu com 3 também, abaixa ele. Finalmente, nosso 7 vai ter um divisor. 7 dividido por 7, 1. Agora, com todos esses números aqui do lado, a gente passa multiplicando até chegar no último. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 7, 168. 168 é o nosso novo denominador. Poxa, mas que número grande, né? Pois é. As frações, quando se trata de soma, multiplicação e subtração, elas podem ocasionalmente gerar mínimo múltiplo comuns muito grande. Porque para você encontrar um número comum na tabuada do 24 e do 14, vai vários membros até chegar no 168. Mas, fim de papo, achamos 168. Denominador tá closed, fechado, finalizado. Mas agora a gente precisa dos nossos numeradores. Vamos voltar para nossas flechas lá dos números mistos. O que a gente vai fazer?
a gente vai vir com esse número aqui e fazer a primeira flecha. Essa é a flecha da divisão. 168 dividido por 24. Eu vou te dar uma colinha aqui e dizer que é 7. Mas se você não sabe isso, arma as continhas do lado, não tenha medo, não tenha vergonha de encher o seu caderno de contas. Você precisa, você necessita, você faz. Não te dê o luxo de errar só para não precisar escrever no caderno ou gastar uma folha. A Amazônia não vai morrer por causa da sua continha de matemática. Então pega e faz ela no caderno. Vamos lá. Então eu te disse que 168 dividido por 24 é 7. A gente vai pegar e fazer a segunda flecha, a flecha da multiplicação. Essa flecha da multiplicação vai pegar o resultado dessa divisão de baixo e jogar no número de cima. Então, se aqui deu 7, ele vai passar multiplicando 11. 7 vezes 11, 77. 77. Mas, agora aqui, você presta muita atenção, porque se for mais aqui, vai ser mais aqui. Fechou? Não vai me ir numa conta de menos, isso é muito comum entre os estudantes, colocar mais aqui quando a conta, na verdade, é de menos. Beleza, o jogo das flechas entendido, vamos repetir ele. A flecha vem e divide. 168 dividido por 14 é igual a 12. Novamente, não se amedronte em fazer a conta em algum canto de papel. Ela vai te salvar em alguma questão. Eu prometo que essas contas básicas de divisão e multiplicação vão te salvar se você escrevê-las no papel. Então, 168 dividido por 14 é igual a 12. A segunda flecha vai vir multiplicando. 12 vezes 6 é igual a 72. Agora fica fácil. Vamos somar o 77 com o 72. Vai ficar com 149 dividido por 168. Então, essa aqui é o resultado da sua adição de 11/24 mais 6/14. Aproveitando agora que eu falei essa nomenclatura avos, não é aquele velhinho que é pai da sua mãe, não. Avos é quando o número de baixo passa de 10, porque você tem 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Você não tem 1/11. Você, a partir do 11, tem 1/11, 1/12, ou qualquer número em cima. 6/14. Entendido? Pega essa informação e anota aí do lado, que ela também é muito importante. Mas o que realmente importa para nós é entender a adição. E a gente acabou de chegar no final, no resultado, e é isso que você tem que chegar, batendo no peito e falando: aqui sou eu, aqui eu consegui. Então, o resultado de 11/24 mais 6/14 é 149/168. Fechou? Vamos para a próxima, que a gente não pode perder tempo. E aqui vamos nós de novo. A próxima operação é o menos, aquele botãozinho ali onde eu quis representar o símbolo de subtração. Mas o que importa é que agora a gente vai trabalhar com subtração, com algo diminuído outro. Fechou? E vamos buscar um conhecimento que a gente acabou de puxar lá da adição e vamos trazer para a subtração, que é os nossos queridíssimos e legendários M. Você sabe de quem eu estou falando? M. Esses mesmos C, o mínimo múltiplo comum.
Aqui na subtração a gente vai fazer a mesma parada que na adição para igualar os denominadores, que é mínimo múltiplo comum. Eu sei, vai parecer uma chatice nas primeiras vezes que você está fazendo operação fracionária, mas quando você pega o jeito, isso fica muito fácil e divertido de fazer. Te juro, fica até divertido de fazer o bagulho. Mas como a gente está aprendendo, nada mais justo que eu efetuar com você essa subtração. 12/21 menos 3/49. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre 21 e 49. Bora lá. Agora a gente não tem nenhum número par, então a gente não pode usar o 2 para dividir eles, mas o próximo menor número primo é o 3. E 21 é divisor de 3. 21 dividido por 3, 7. Ou, em português, 7. Agora já o 49, ele não gosta muito do 3. Ele não é divisor de 3, então a gente vai repetir ele aqui de novo. Agora, o próximo divisor que a gente pode ter aqui é o 7. Não tem como dividir 7 por 3, por 5, por 2 e nem mesmo 49. Então vamos tacar um 7 aqui. 7 dividido por 7 dá 1. 49 dividido por 7, 7. Nosso grandiosíssimo e belíssimo número 7 vai se repetir de novo, dividindo novamente um 7, deixando o final da nossa decomposição em 1, e a gente fecha aqui. Agora, temos menos números, vamos fazer essa continha de multiplicação aqui na bala. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 7, 147. Fechou? Então, nosso novo denominador é 1, 4, 7. Fechado. Esse é o nosso novo denominador, oriundo da nossa decomposição de fatores primos. Essa belezura aqui. Novamente, se você ainda não pegou os mínimos comuns e porque você está aprendendo agora a fração, não se preocupe, a gente vai ter uma aula separada só para mínimo múltiplo comum e não vai aparecer números gigantescos como esse, se você estiver nos primeiros passos da fração. Vai aparecer um 3 e um 2, um 4 e um 3. Então você vai conseguir fazer de cabeça, deduzindo o número que compartilha tabuada com os dois. Por exemplo, 4, 3, logo o mínimo múltiplo comum vai ser 12. Porque tem 12 na tabuada do 4 e tem 12 na tabuada do 3. Fechou? Então não se assusta com os mínimos múltiplos comuns e não desista das frações por causa deles. Combinado? Fecha comigo, a gente ainda vai ter muito tempo para trabalhar sobre essas belezinhas aqui. Tranquilo? Mas agora, vamos voltar para a regra da flecha? Tá. A primeira flecha passou dividindo, 147 dividido por 21 é 7. 7 vezes 12, porque aqui a gente tem nossa segunda flecha, a flecha que passa multiplicando. A gente vai pegar o 7, que resultou da divisão de 147 por 21, e vai multiplicar por 12. Isso aqui vai originar 84. Agora é aquela parada que eu te falei. Segredo nosso, segredo de amigo. Não vai colocar mais. Aqui é menos, rapaz. É menos. Menos. Fechou? 49 e o 3. Regra da flecha de novo. A primeira flecha passa dividindo. 147 dividido por 49 é igual a 3. E 3 passa na segunda flecha, multiplicando o próprio 3. Ou seja, 3 vezes 3,
Ué. Que belezura! As regrinhas da flecha tornam isso aqui mecânico e fácil pra caramba, né? Então agora me dê um resultado, né, meu parceiro? Enrolou até agora para não me falar quanto dá essa subtração? Vamos lá, 84 menos 9 é igual a 75 sobre 147. Tá aqui. Para você achou que não ia sair, saiu e ela tá aqui. 12/21 menos 3/49 é igual a 75, 147 avos. Cansou? Bebe uma água aí que a gente já correu metade do caminho. Agora vamos ver as divisão e as multiplicação e a gente não se fala mais em fração por hoje. Mas eu te prometo, vou dar uma facilitada para ti agora, porque as próximas são totalmente ridículas, de tão simples perto de toda essa bagunça de flecha de mínimo múltiplo comum que a gente fez até agora. Bora lá fechar essa aula aí com nossas duas últimas operações. A símbolo do X-Men e a divisão. Não é bem assim. Multiplicação e por último divisão. Vamos lá, não vou tirar muito teu tempo porque tempo é dinheiro, né? Então, multiplicação. Vamos lá. 4 sétimos vezes, que tal 3 oitavos? Eu vou fazer um negócio aqui e eu quero ver se você vai entender. 4 vezes 3, 12. 7 vezes 8, 56. Acabou. Multiplica aqui, multiplica aqui. É só isso. Multiplicou reto, deu um número, multiplicou reto, deu outro número. É isso a divisão a multiplicação de fração. Só isso. Multiplicou, multiplicou. A mais fácil de todas, não tem segredo. Mas eu quero acrescentar algumas características, né? E é nessa parte que eu vou te contar o outro macete da matemática, que são as frações irredutíveis. O nosso resultado deu 12,56. Mas eu quero te falar que 12 está na tabuada do 4, assim como 6 também está na tabuada do 4. Então, 12 dividido por 4 é igual a 3. E 56 dividido por 4 é igual a 14. Então, a resposta melhor dessa multiplicação, na verdade, é 3 14avos, porque ela está em sua forma irredutível. Mas, Gabriel, para que fazer fração em jeito irredutível? Porque às vezes numa questão de assinalar você tem a alternativa 3 14avos, mas não tem 12,56. Ou melhor, nesse exemplo aqui vai ficar fácil de enxergar, mas ao mesmo tempo não há motivos para você fazer nesta conta em si. Mas vamos fingir que você ainda não resolveu isso aqui. E você quer simplificar antes de resolver. Na multiplicação, você pode simplificar números assim também, ó, na diagonal. Ou assim, do jeito que a gente fez com o resultado. Se aqui fosse 4 oitavos, eu ia dividir o de cima por 4, de baixo por 4, ia me dar 1 meio. Mas aqui é 4 sétimos. Só que a gente tem um 4 oitavos aqui, você tá vendo? Então, que tal fazer isso aqui? Dividir esse aqui por 4, 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. E vamos usar esses novos números para efetuar a multiplicação. 1 vezes 3, 3. 7 vezes 2, 14. A gente chegou no mesmo resultado e o que eu queria que você enxergasse é que fica muito mais simples simplificar antes. Porque aqui a gente tinha um 4, mas imagina que você tem
216. Mas imagina que você tem 216 sobre 107 e 41 dividido por 200. Você simplifica esses dois números aqui, eles vão ser muito mais fáceis de multiplicar do que os números maiores. Então, sempre simplifica antes, se for possível. Se não for possível simplificar antes e só depois, faz depois igual. Beleza? Outra característica que eu quero que vocês enxerguem é que uma multiplicação de fração, ela sempre vai diminuir. Porque aqui a gente tinha 4 sétimos. 4 sétimos é maior do que 3 quatorzeavos. Porque pensa numa pizza de 7 pedaços. Eu comi 4. Eu comi muito mais aqui do que numa pizza de 14 pedaços, que vai ter uns filetinhos de pizza, onde eu comi só 3. Então, numa multiplicação de fração, o resultado sempre vai ser menor que o primeiro membro. A não ser que aqui for uma fração imprópria. Daí não, porque daí vai ser a mesma coisa que você estiver multiplicando 1/2 por 2 por 3, porque aqui vai ser um número maior do que 1. Mas aqui, nesse caso, não, é 3 oitavos, é um número menor que 1. Então, sempre que um número, uma fração, for multiplicada por uma fração própria, vamos lembrar lá do primeiro capítulo da aula, o resultado vai ser menor que o primeiro membro. Multiplicação era isso, não tem mais o que falar, não tem mais o que te enrolar. Vamos direto para a divisão, porque a gente não quer mais perder tempo. Aqui vamos nós. 8/11 dividido por 1/2. Gabriel, como que faz multiplicação? Eu te respondo agora rapidamente, veloz e furioso. Você vai repetir o primeiro membro. E vai multiplicar pelo inverso do segundo. O 2 vai para cima, o 1 vem para baixo. Só isso? Sim. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Acabou, fi. Aqui é correr para o abraço. 8 vezes 2. 16 dividido por 11. Essa é o resultado de 8/11 dividido por 1/2. Percebeu o macete? Repete a primeira, multiplica as pedrinhas juntas, antes era 2, aqui é só uma, pelo inverso do segundo. Se era 1/2, passou a ser 2 inteiros. Se era 1 sobre 2, agora é 2 sobre 1. Acabou. Multiplicação e divisão são duas operações simples pra caramba. Elas não vão deixar você errar a conta em prova de matemática. Você me promete isso? Porque se você errar divisão e multiplicação, você estava dormindo enquanto eu estava falando, né, safado? Porque isso aqui é muito fácil. Mas beleza? Por hoje é só. A gente acaba a primeira parte de fração aqui, com as operações, com as nomenclaturas. E tá passando agora na sua tela, provável na frente da minha cara feia, um desafio matemático. Que a resposta vai estar aqui no comentário fixado. Então, tenta resolver ele aí usando as habilidades que você aprendeu na aula de hoje. Fechou? Então, a gente se vê numa próxima. Eu espero que você tenha gostado e aproveitado de toda a aula, de todos os ensinamentos passados por hoje. Eu me despeço de você. Se hidrate, respeite seus pais e até a próxima. Ei, eu sei que a aula acabou, mas eu preciso bater um papo contigo serinho e rápido. Esse é o primeiro vídeo do OkMath, então eu já vou me desculpando por alguma gafe, algum erro de escrita, ou alguma enrolação, se eu me engasguei, se eu tropecei, porque é tudo novo para mim também. Mas eu juro que estou fazendo o meu máximo. E a outra é um pedido. Se você tem interesse em saber um pouco mais do OkMath, deixa um comentário aí, pede alguma coisa, tire sua dúvida
Não tenha medo de perguntar nada, eu vou estar sempre atendendo geral que estiver perguntando. E também, se você quiser ajudar de alguma forma o OK Math, mandando assuntos, mandando matérias, materiais, exercícios para a gente resolver aqui, sinta-se à vontade, você vai ser totalmente recepcionado por nós. E também, você vê que minhas habilidades com gravação, enquadramento, às vezes não são as melhores. Então, se você tem aí alguma dica, ou quer ajudar a fazer alguma transição de vídeo, uma intro, ou qualquer coisa, cara, vai ajudar demais, toda ajuda é bem-vinda, chega com nós, junta que o nosso grupo é lindo demais. Então, fechou? Muito obrigado por me conhecer, me dar essa chance de te ensinar matemática e eu quero muito ter você presente numa próxima aula nossa, fechou? Até mais, um grande beijo, valeu!